Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. A gente mostra nessa edição que 14 pessoas foram presas em Manaus depois de uma onda de ataques na capital do Amazonas. O Brasil registrou menos de 900 mortes por Covid em 24 horas. A gente vai falar ainda do crescimento do agronegócio no Distrito Federal e do nascimento da filha de Harry e Meghan Markle. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo ontem. Ele estava sendo pressionado depois de denúncias de assédio moral e sexual por uma funcionária da entidade, denúncias apresentadas no último dia 4. O afastamento de 30 dias acontece uma semana antes do início da Copa América no Brasil. A CBF também enfrenta a pressão de jogadores que não querem disputar a competição por causa da pandemia de Covid. Rogério Caboclo tomou posse como presidente da CBF em 9 de abril de 2019, 2 anos, portanto, no cargo. Quem assume agora a presidência temporária é o vice Coronel Nunes. Em Manaus, 14 pessoas foram presas suspeitas de participarem de uma onda de ataques violentos ontem na cidade. Durante o domingo, vários veículos foram incendiados, prédios e espaços públicos foram depredados, mas não houve registro de feridos. Por causa da violência, o transporte público foi suspenso e as aulas presenciais de hoje foram canceladas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os ataques teriam sido motivados pela morte de um traficante. Denúncias de violência em outras cidades também estão sendo investigadas. O operador nacional do sistema prevê que pelo menos 8 barragens de reservatórios de hidrelétricas dos sistemas Sudeste e Centro-Oeste entrarão em nível crítico no mês de novembro, ou seja, ficarão quase secos. A nota técnica enviada ao Ministério das Minas e Energia alerta para o risco de um apagão. A Secretaria de Comunicação Social do governo prepara uma campanha para orientar os brasileiros a evitarem o desperdício tanto de água quanto de energia também. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal bateu um novo recorde em maio. Segundo o INPE, até o dia 28, a região tinha mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta em risco. O alerta de desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior desde 2016. A medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicou que 1.180 quilômetros quadrados estavam ameaçados na região. Esse é o terceiro mês seguido em que os índices batem recordes históricos mensais. Os avisos foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do INPE. Apesar de não ser oficial, o DETER produz avisos diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto as totalmente desmatadas como aquelas em processo de exploração de madeira, mineração e queimadas. O Pará foi mais uma vez o estado com a maior área sob alerta de desmatamento em maio, com 425 quilômetros quadrados, o equivalente a 36% do total registrado até o dia 28 de maio. Em segundo lugar veio o Amazonas, com 289 quilômetros quadrados sob alerta. Em nota, o Observatório do Clima, uma rede de 56 organizações da sociedade civil, afirma que os dados de maio são preocupantes, porque o mês marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da Amazônia. O agronegócio está em crescimento no Distrito Federal. A nossa equipe em Brasília foi conferir uma produção de tomates livre de agrotóxicos que mudou a vida de uma família. Nesta propriedade, a 30 quilômetros da esplanada dos ministérios, em pouco mais de 1 hectare, o Roberto diversifica a produção entre 6 principais cultivos, incluindo tomate, cenoura e rabanete. Aqui o plantio começou há 2 anos e periodicamente é renovado e ampliado. O cultivo da terra começou após uma virada que o Roberto deu na própria vida. Passei um tempo trabalhando, saindo daqui para ir para a cidade, trabalhar em área de evento, área em loja, e deixando aqui, morando na terra, saindo para ir trabalhar longe, né, distante. Um dos principais motivos é assim, a paixão por gostar é o que eu gosto de fazer, e deixar para a gente sair para ir trabalhar fora de casa, trabalhar longe, e deixando aqui onde o nosso quintal é o nosso escritório.
produção agropecuária tem crescido no Distrito Federal. No último ano, o crescimento do valor bruto da produção foi de 23% e muitos proprietários têm apostado no cultivo de orgânicos, como nesta fazenda, onde o tomate sem agrotóxico é o carro-chefe. A desvantagem é a gente perde na questão de produção, né, produz menos, sofre mais ataques de pragas, mas em compensação a gente ganha no preço final do produto, porque é um preço mais bem remunerado por ser livre de agrotóxicos, ser livre de produtos químicos. E bom, excelente para a nossa saúde, que se protege muito, não está exposto aos venenos, aos químicos que é utilizado nas lavouras. A produção daqui é toda higienizada manualmente e vendida na Central de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA, além de feiras locais. Na dúvida sobre o manejo e gerenciamento do negócio, o Robério procura o técnico do Senar, que está à disposição pelo celular durante a pandemia. O Thiago explica a vocação do agro-brasiliense. Nesta propriedade, a 30 quilômetros da esplanada dos Ministérios, em pouco mais de 1 hectare, o Robério diversifica a produção entre 6 principais cultivos, incluindo tomate, cenoura e rabanete. Aqui o plantio começou há 2 anos e periodicamente é renovado e ampliado. O cultivo da terra começou após uma virada que o Robério deu na própria vida. Passei um tempo trabalhando, saindo daqui para ir para a cidade, trabalhar em área de evento, área em loja, e deixando aqui, morando na terra, saindo para ir trabalhar longe, né, distante. Um dos principais motivos é assim, a paixão por gostar é o que eu gosto de fazer, e deixar para a gente sair para ir trabalhar fora de casa, trabalhar longe, e deixando aqui onde o nosso quintal é o nosso escritório. A produção agropecuária tem crescido no Distrito Federal. No último ano, o crescimento do valor bruto da produção foi de 23% e muitos proprietários têm apostado no cultivo de orgânicos, como nesta fazenda, onde o tomate sem agrotóxico é o carro-chefe. A desvantagem é a gente perde na questão de produção, né, produz menos, sofre mais ataques de pragas, mas em compensação a gente ganha no preço final do produto, porque é um preço mais bem remunerado por ser livre de agrotóxicos, ser livre de produtos químicos. E bom, excelente para a nossa saúde, que se protege muito, não está exposto aos venenos, aos químicos que é utilizado nas lavouras. A produção daqui é toda higienizada manualmente e vendida na Central de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA, além de feiras locais. Na dúvida sobre o manejo e gerenciamento do negócio, o Robério procura o técnico do Senar, que está à disposição pelo celular durante a pandemia. O Thiago explica a vocação do agro-brasiliense e relata que parte da produção daqui é vendida em outros estados. O Distrito Federal se destaca pela produção de morango, na região de Braslândia, uma cultura de valor agregado. Também se destaca pelo cultivo de tomate e pimentão na região da Taquara, principalmente em estufas. Nós temos na região do Padef e Cristalina também grandes áreas de pivô central, onde são cultivados cenoura, batata, alho e cebola. E temos 2 culturas das frutas que se destacam aqui no DF, que é a goiaba e o maracujá. Então essas são as principais culturas cultivadas aqui, e toda essa produção vai para o CEASA e para os supermercados. Também há produção para fora do DF, onde pessoas de Barreiras, Minas Gerais, Bahia vêm buscar esses produtos aqui no nosso CEASA, junto aos nossos produtores, e esse produto sai do DF. Mais de 1 milhão de visitas técnicas e atendimentos gerenciais já foram realizados pelo Senar. São pelo menos 200 mil famílias rurais beneficiadas no país, e a do Robério é uma delas. A lida com a terra ele sabe bem como é, mas para entender toda a papelada que envolve o agronegócio, essa força tem sido essencial. É bom para que a gente possa estar fazendo uma prestação de contas futuramente. O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle anunciaram ontem o nascimento da filha, Lilibet Diana.
O parto aconteceu no dia 4 de junho, no estado americano da Califórnia, após um ano de turbulências na família real britânica. Em comunicado, o casal informou que o nome Lily é uma homenagem à bisavó, a rainha Elizabeth II, cujo apelido entre familiares é Lilibet. O segundo nome, Diana, foi escolhido em homenagem à mãe de Harry, Diana Spencer, princesa de Gales. O chefe do governo conservador britânico, Boris Johnson, felicitou o casal através do Twitter. Em maio, o príncipe Harry da Inglaterra declarou que decidiu se mudar com a esposa para a Califórnia para romper um ciclo familiar de dor e sofrimento devido ao tratamento do pai, o príncipe Charles. Em março, alegações feitas durante uma entrevista de Harry e Meghan à apresentadora Oprah Winfrey mergulharam a monarquia na sua maior crise desde a morte da mãe de William e Harry, a princesa Diana, em 1997. Vamos falar agora da previsão do tempo. Para quem está no sul do país, hoje não tem como sair de casa sem casaco. Em Curitiba, no Paraná, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima prevista não é muito maior do que isso, não. Pode chegar a 16 graus. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria ainda vão provocar temporais na região sul do país. O tempo fica mais instável e há risco para transtornos, especialmente no centro-leste de Santa Catarina, o que inclui a região de Florianópolis, mas também pode chover a qualquer hora nas demais áreas da região, incluindo Porto Alegre e Curitiba, no sul de Mato Grosso do Sul e em parte do sul e leste de São Paulo, o que inclui a região da capital paulista. Nas demais áreas do sudeste e do centro-oeste, a previsão ainda é para tempo firme, assim como em áreas do sul de Rondônia, centro-sul do Pará, Tocantins e interior do Nordeste. A chuva volta a acontecer apenas de forma passageira na costa leste nordestina e também sobre a capital Fortaleza. Já entre Teresina e São Luís, as pancadas serão isoladas entre a tarde e a noite. Também chove no fim do dia nas demais áreas do Brasil. O dia começa com 20 graus em Cuiabá e a máxima é de 36, em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil e você vai ver também que teve uma vaga de estacionamento vendida em Hong Kong por um valor inacreditável. A gente conta essa história daqui a pouco. (8h43) horário de Brasília. Segundo o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes por Covid no país está em 1.600 mortes por dia. O total de vítimas passou de 473 mil. O Brasil confirmou mais 873 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas já é de 473.404. De um dia para o outro, também foram confirmados mais 39.637 novos casos de coronavírus. Com isso, já são mais de 16.947.000 diagnósticos confirmados da doença. A média móvel de mortes no país em 7 dias é de 1.639 vítimas por dia. A variação indica tendência de estabilidade. Esse é o menor patamar em quase 3 meses. Só no dia 10 de março chegou a 1.626. E a média de novos casos está em 61.706 confirmações por dia, de acordo com os números oficiais. A tendência também é de estabilidade. Hoje, 4 estados apresentam alta nas mortes: Acre, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins. Em estabilidade estão 12 unidades da federação: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 10 estados registram queda: Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe. E mais uma vez o estado de Roraima não divulgou os resultados do balanço diário. Depois da aprovação da Anvisa de importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V, o primeiro lote deve chegar ao Brasil em menos de 10 dias.
Até o momento, mais de 72.811.000 doses das 3 vacinas disponíveis contra a Covid no país já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 49.685.000 brasileiros receberam a primeira dose. Isso dá 23,46% da população. Mais de 23.126.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas 276.000 doses das 3 vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população, na proporção, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O assessor médico do governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, pediu à China detalhes sobre 9 casos de uma doença semelhante ao coronavírus registrados antes do início da pandemia. A ideia é que isso ajude na descoberta da origem da Covid-19. A busca pela origem do coronavírus ganhou o reforço de Anthony Fauci. O assessor médico da Casa Branca pediu à China para compartilhar as histórias clínicas de 9 pessoas que tiveram uma doença semelhante ao coronavírus antes do início da pandemia. Informações dizem que 6 mineradores ficaram doentes em 2012 e 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan foram hospitalizados em novembro de 2019 com sintomas compatíveis com a Covid-19. Nos 2 casos, os doentes tinham visitado uma caverna com morcegos na província chinesa de Yunnan. Em uma entrevista publicada no Financial Times, Fauci ressalta que esses registros médicos poderiam responder perguntas cruciais sobre as origens da Covid-19 em Wuhan. Foi na cidade onde começou a pandemia que matou mais de 3.600.000 pessoas no mundo. Fauci afirmou que é totalmente concebível que a origem da Covid esteja nessa caverna, visitada pela equipe de especialistas e que tenha começado a se espalhar naturalmente ou passado pelo laboratório. Em maio, ele afirmou que, embora muitos cientistas acreditem que é mais provável que o vírus seja um evento natural, não há 100% de certeza. A China tenta ferozmente descartar a hipótese do laboratório. Pequim acusa Washington de espalhar teorias da conspiração e negou informações sobre a hospitalização de pesquisadores em Wuhan publicadas pela imprensa americana. A tese da origem natural é considerada a mais provável por um estudo conjunto de especialistas da Organização Mundial da Saúde e chineses que visitaram Wuhan no início deste ano. De acordo com a teoria, o vírus apareceu em morcegos antes de ser transmitido aos humanos, provavelmente via outro animal. Todo mundo teve a rotina alterada por causa da pandemia. Muitos idosos no grupo de risco ficaram isolados, longe da família e de amigos. Mas o que poderia ser um período de reclusão virou uma oportunidade de se conectar. Há pouco tempo, o Silvio, que tem 65 anos e é aposentado, mal sabia usar o aparelho celular. Hoje utiliza aplicativos de conversa, paga contas, faz compras e, quem diria, dá até entrevista por um aplicativo de chamada de vídeo online. Hoje eu pago todas as minhas contas, envio um documento pede um documento e eu envio, faço tudo isso. Tudo sem sair de casa. A pandemia acelerou ainda mais o processo de transformação digital no mundo e com os idosos não foi diferente. Foi na pandemia que muitos passaram a utilizar as redes sociais, as chamadas de vídeo, para manter contato com os familiares e os amigos, pois o isolamento social impôs várias restrições. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito só confirma que nos últimos anos houve um forte avanço do número de idosos com acesso à internet. O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil navegando na rede mundial de computadores cresceu de 68% em 2018 para 97% agora em 2021. E o principal meio de acesso é o smartphone, citado por 84% dos idosos que usam a internet. Muitos idosos passaram a utilizar não só a tecnologia para conversação com familiares, mas também para fazer compra. Isso daí leva até a gente a enxergar de uma maneira diferente essa população que está incluída digitalmente, porque isso representa até oportunidades de negócio, né? A dona Lourdes, de 73 anos, percebeu a necessidade de se inserir no mundo digital. Ela, que não gostava muito, hoje considera a internet uma aliada, principalmente para se comunicar com outras pessoas. Muitas pessoas que fazia tempo que eu
que eu não via, né? Então a gente se comunica. Pessoa de 4 anos atrás que eu nem conseguia falar, e agora no Face eu encontrei, entende? Então, passei a comunicar com a pessoa. Apesar da tendência de envelhecimento da população, um levantamento feito pela divisão de pesquisa da revista The Economist mostrou que apenas 30% das empresas em todo o mundo planejam ações focadas no público 60+. Foi pensando nisso que a Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade passou a ofertar aulas gratuitas de informática e de como usar o smartphone exclusivamente para esse público. Esses conhecimentos abriram um leque de oportunidades para essa geração que tem disposição de sobra para interagir através das novas tecnologias, principalmente em tempos de pandemia. Nosso objetivo é fazer com que o idoso ele viva mais, viva com mais saúde, né? O trabalho da ABRAT hoje tem casos de idosos que há um tempo atrás, até devido à pandemia, eles não estavam nem saindo de casa, né? E devido ao trabalho que a gente está oferecendo de maneira online, eles estão conseguindo interagir mais, diminuir essa sensação de isolamento. Vamos falar de economia. O valor das exportações da América Latina subiu quase 9% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. O resultado foi anunciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O crescimento vem logo após uma contração de 9% em 2020 por causa da crise da Covid-19. Em um relatório, o BID afirmou que no início do ano, a América Latina superou o impacto comercial recessivo da pandemia, embora os indicadores econômicos ainda mostrem um padrão frágil. A recuperação responde à melhora dos preços de algumas das principais commodities exportadas pela região, mas o fluxo real continuou em queda, alertou o relatório que analisou o desempenho de 18 países. O volume expedido contraiu 2,2% ano a ano no primeiro trimestre, após redução de 7,8% em 2020. A China foi o principal motor da recuperação, com menor impulso na demanda dos Estados Unidos e da União Europeia. A América do Sul foi a sub-região mais beneficiada pelo aumento da demanda chinesa e os envios para o exterior cresceram 14,4% ano a ano no primeiro trimestre, após queda de 9,5% em 2020. Os aumentos mais notáveis foram no Chile, de mais de 26%, Paraguai e Uruguai. O número de nascimentos no Japão registrou no ano passado um novo recorde negativo, revelando o efeito da pandemia em um dos países com os menores índices de natalidade do mundo. A Covid-19 causa impacto por todos os lados. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde e Trabalho do Japão mostram que o número de nascimentos no país registrou no ano passado um novo recorde mínimo. Ao que tudo indica, a situação sofreu o efeito da pandemia de coronavírus. O Japão é uma das nações com menor índice de natalidade do mundo. Em 2020, o país registrou 840.832 nascimentos. Vários políticos expressaram sua preocupação com a redução cada vez mais rápida da população da terceira economia do planeta. Eles ressaltam que os casais hesitam ainda mais em ter filhos em um contexto de instabilidade financeira e temores agravados pela crise sanitária. A população do Japão diminuiu no ano passado em 531.816 pessoas, um recorde, enquanto o índice de natalidade média de filhos para cada mulher que tem caiu para 1,34. A população do Japão, de aproximadamente 127 milhões de pessoas em 2018, se reduziu para cerca de 126 milhões em 2020. A quantidade de casamentos, 525.490 no ano passado, também caiu para um nível não visto desde o final da Segunda Guerra Mundial. Uma vaga de estacionamento foi vendida em Hong Kong por um preço recorde de US$ 1.300.000, cerca de 6 milhões e meio de reais. Parece um absurdo, mas o recorde foi anunciado pela imprensa de Hong Kong. A unidade de 12,5 metros quadrados está localizada no complexo The Peak, o bairro mais exclusivo da cidade, em uma das montanhas com vista para a ilha onde fica o território autônomo chinês. A transação contrasta com a realidade da maioria das pessoas de Hong Kong.
Enquanto os residentes mais ricos pagam milhões de dólares para comprar a casa dos sonhos, milhões de residentes lutam para pagar o aluguel de apartamentos minúsculos, muitas vezes menores do que uma vaga de estacionamento. De acordo com um relatório de 2019 do banco suíço UBS, um trabalhador qualificado precisa de 22 anos de renda para comprar um apartamento de 60 metros quadrados. Há uma década eram necessários 12 anos. Ao mesmo tempo, os salários quase não aumentaram desde 2008. Outro estudo do mesmo ano estimou o preço médio de um imóvel em Hong Kong em 1,2 milhão de dólares. Este ano, uma cobertura de 313 metros quadrados foi vendida por 59 milhões de dólares. Agora, falando de futebol, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi até Belo Horizonte e venceu o América por 1-0 na primeira vitória do técnico Silvinho no comando do Alvinegro. Na Arena Castelão, o Fortaleza goleou o Internacional por 5-1. Essa é a segunda vitória consecutiva do Leão na competição. O Inter ainda não venceu. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu a Chapecoense por 3-1. Destaque da partida foi o atacante Wesley, que marcou 2 vezes. Em Caxias do Sul, o Atlético Paranaense venceu o Juventude por 3-0. Com esse resultado, o Atlético Paranaense tem 2 vitórias nas 2 rodadas. Mesmo com muitos desfalques e jogando fora de casa, o Atlético Mineiro venceu o Sport por 1-0. O único gol da partida foi feito pelo Hulk. E no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0. Aliás, a equipe de Mato Grosso, que está estreando na Série A, ainda não venceu na competição. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações para você. E você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa semana.